capítulo de número 28. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 28. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Eu quero ser bem objetivo com os pais nessa manhã, até porque as crianças ainda vão participar hoje aqui, e nós temos aula de nossa escola dominical. Mas, irmãos, Deus é maravilhoso, né? A bênção também na objetividade, na simplicidade. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, nós vamos ler o versículo 9 e 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículos 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor. Leiamos todos numa só voz. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Oremos ao Senhor. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor para falar ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, nós estamos aqui para te bendizer, Deus, porque nós não somos órfãos. Nós temos um Pai que nos ama antes da fundação do mundo, um Pai que nos escolhe, um Pai que manda Jesus, o Filho, para morrer por nós, por amor, para pagar os nossos pecados. Um Pai que nos dá o Espírito Santo, ó Deus, ó Pai, se revela a nós na palavra. Um Pai que nos dá força, que nos perdoa, que nos abençoa, que tem paciência conosco, que não desiste de nós. Louvado seja o teu nome, Deus, porque tu és Pai, com P maiúsculo. Ó Pai, mas há muitos de nós aqui que também somos pais, e nós somos falhos, somos pecadores, Deus. E precisamos muito da tua graça, Pai, e da tua bênção, Deus, ó Pai, para cumprir essa missão preciosa e maravilhosa da paternidade. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, dá-nos um coração abençoado, dá-nos um coração agradecido, e que o nosso paradigma, Deus, de paternidade, ainda que inalcançável, seja o Senhor, Deus. Que nós estejamos dispostos a dar o melhor de nós, por amor de nossos filhos. Que nós cuidemos, que nós amemos, que nós pastoreemos, discipulemos, ó Deus, ó Pai, animemos, corrijamos, ó Deus, ó Pai, e instruamos nossos filhos no teu caminho. Sempre com um exemplo de piedade e de amor por ti sobre todas as coisas. Santo Deus, abençoe a igreja nessa manhã, nessa mensagem preciosa, simples que o Senhor me deu. Mas, ó Deus, ó Pai, que ela abençoe poderosamente os nossos corações. É o que eu te peço, Deus, fala a nossa alma no poder do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Certa feita, irmãos e irmãs, na Roma Antiga, quando o cristianismo estava começando a dominar o império, numa das belas praças daquela cidade, se levanta um grande orador pagão, com argumentos filosóficos tremendos, para provar que Deus não existe. E diante dele estava um simples pastor, que não tinha muita instrução teológica, não era tão profundo na capacidade de argumentação. Então aquele orador se levantou com ferocidade e fez o seu discurso, e no final ele dizia: não vejo possibilidade de que Deus exista, ou que haja um Messias e um Salvador. E algumas pessoas aplaudiram. E chegou a hora do pastor falar. E quando o pastor foi falar, irmãos, ele simplesmente pegou uma flauta e começou a tocar. E começou a tocar a flauta, e o povo começou a se alegrar na praça, e depois o povo começou a louvar, e o povo começou a adorar, e o povo começou a exaltar, e depois ninguém queria mais argumentar. Todo mundo queria curtir a vida e ser feliz na presença de Deus. Há dias para argumentar, mas há dias em que a simplicidade
das coisas que Deus cria tem que inundar a nossa vida e abençoar o nosso coração. E hoje eu quero ser extremamente simples nessa mensagem. É quase como um aconselhamento para abençoar o seu coração e o meu, e principalmente aos pais nessa manhã. Pai, se meu filho me pedisse um conselho, ou se teu filho te pedisse um conselho, qual conselho você daria ao seu filho? Sabe qual conselho eu daria ao meu filho? O conselho que Davi deu a Salomão. No dia em que Davi reúne todos os príncipes de Israel para dizer que Salomão será o seu sucessor. Davi se lembra que o Senhor o escolheu para reinar eternamente em Israel. Davi se lembra que Deus deu à casa de Judá o principado do povo de Israel. Davi diz que o Senhor escolheu dentre os muitos filhos que ele lhe deu, e Davi tinha 19 filhos homens. O Senhor escolheu Salomão para reinar. Então Davi avisa aos seus príncipes e a todas as autoridades de Israel. E de repente, então, ele se dirige a Salomão, que vai assumir o reinado, e tem uma grande missão. E aqui, amados irmãos, nesse texto, ele dá alguns conselhos abençoados de um pai. São esses conselhos, amados irmãos, que eu quero dar para os meus filhos. E desafio os irmãos que também passem aos seus filhos. Porque se esses conselhos simples forem vividos na vida de nossos filhos e no relacionamento deles com Deus, com a igreja e com o mundo, certamente a bênção de Deus estará sobre os seus corações. O texto nos apresenta, então, conselhos abençoados de um pai. E o primeiro conselho, amados irmãos, que o nosso texto revela é o seguinte: conheça o Senhor. Primeiro conselho simples e abençoado que um pai tem que dar para o seu filho é: conheça o Senhor. Olha aí para a sua Bíblia. Nós estamos aqui no versículo de número 9. Tu, meu filho Salomão, vamos ler comigo? Conhece o Deus de teu pai. Vamos lá? Tu, meu filho Salomão, conheço o Senhor. Davi, se eu tivesse que te dar um conselho só, eu te diria: olha para mim, Davi. Conhece o Senhor. Davi diz a seu filho Salomão: conhece o Deus de teu pai. Davi tem uma aliança com o Senhor. Davi é um tipo de Cristo. E ele desafia seu filho a conhecer o Deus de seu pai. Sabe por quê, irmão? Porque não existe bênção maior nessa terra e na eternidade do que o privilégio de conhecer a Deus. Quando você vê a bênção do Antigo Testamento, lá em número 6, a bênção diz o seguinte: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. A maior bênção que o homem pode ter em sua vida é conhecer a Deus. O Salmo 67, um salmo missiológico abençoadíssimo, começa dizendo o seguinte: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. A maior graça, a maior bênção que qualquer ser humano pode ter é a bênção de conhecer a Deus, de contemplar o resplendor da face de Deus, que brilha para nós na face de Cristo. Então, meus irmãos, o primeiro conselho que nós temos que dar aos nossos filhos é que eles precisam conhecer o Senhor. E como nossos filhos podem conhecer a Deus? Nossos filhos só podem conhecer a Deus porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nossos filhos só podem conhecer a Deus porque Deus deu o Filho dele para morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Então nós temos que ensinar nossos filhos a crer em Jesus, a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a crer que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, a crer que Ele nos reconcilia com o Pai, a crer que Ele recebeu o peso, a ira de nossos pecados na cruz, a crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Irmão, se nós ensinamos nossos filhos a crer, a justiça de Deus, conquistada na cruz, por meio de Cristo Jesus, vai ser considerada neles. E eles poderão dizer, como Paulo em Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso, igualmente pela fé, a essa graça na qual estamos firmes. Filho, conheça o Senhor. Isabelle, conheça o Senhor, viu, minha filha? Ame o Senhor, leia a sua palavra, creia nele.
A maior bênção, amados irmãos, que nós podemos deixar para nossos filhos é a fé no Senhor Jesus Cristo. Principalmente no mundo que está se perdendo como esse. No mundo que se desvia a cada dia, no mundo que se degringola, só vai permanecer de pé aquele que confiar que, de fato, Jesus é o seu Senhor e Salvador, aquele que tem sua esperança em Deus, aquele que tem a fé posta no Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Primeiro conselho abençoado que um pai tem que dar ao seu filho: conheça o Senhor. Mas há um outro conselho abençoado no nosso texto: sirva-o com integridade. Em primeiro lugar, conheça o Senhor. Em segundo lugar, sirva-o com integridade. Olhe para o seu texto. A Bíblia diz: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Lê comigo agora, irmão, o versículo todo, no que falta. E serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Leia o resto, por favor. Por quê? Ah, Deus maravilhoso. Serve-o de coração íntegro. Sirva-o com integridade. Essa ideia da palavra íntegro aqui, irmão, significa inteireza, significa plenitude, significa que você tem que servir ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Significa, sim, que você o serve aqui no momento de culto, mas significa que você o serve na sua casa. Significa que você o serve no seu trabalho. Você serve ao Senhor com integridade, com plenitude, com inteireza. Você não tem um comportamento lá fora e outro comportamento aqui dentro. Você o serve com integridade, com alma voluntária. Davi é muito preciso dizendo a Salomão: sirva o Senhor com o coração íntegro, com alma voluntária. E ele diz mais aqui para nós, amados irmãos: porque o Senhor esquadrinha os corações e penetra os desígnios do pensamento. Não adianta, amados irmãos, levantar as mãos do culto. Não adianta, amados irmãos, dizer que nós amamos o Senhor se o nosso coração está longe dele. Deus esquadrinha o pensamento. Deus conhece o desígnio do coração. É por isso que nós devemos guardar o nosso coração, amados irmãos. Diz Salomão em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Os rios da vida procedem do coração. E Deus conhece o nosso coração, se é íntegro ou não em sua presença. Deus esquadrinha os pensamentos que povoam a nossa mente, irmãos. E por diversas vezes eu já tenho dito aqui, se o Senhor colocasse nesse telão o que passa na sua mente, amado irmão, durante a semana, ou o que passou no dia de ontem, ou o que está passando exatamente nesse momento, talvez você sairia daqui envergonhado. Mas o texto diz que nós temos que servir ao Senhor com integridade, com alma voluntária, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente. Isso significa, irmãos, buscá-lo. Olha o que diz o texto aqui para nós, preste bastante atenção. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Irmãos, Deus faz uma promessa maravilhosa a Davi. Deus diz a Davi que vai adotar a Salomão por filho. E que se Salomão for íntegro, Salomão vai reinar para sempre em Israel. E Salomão começa muito bem o seu reinado, amados irmãos. Quando começa a reinar, ele vai para Gibeão, convoca todo o povo e oferece 1000 bois em holocaustos ao Senhor. E Deus aparece a ele de noite e diz: pede-me o que queres e eu vou te dar. E ele pede sabedoria e Deus dá. E Deus o abençoa, ele constrói o templo, amados irmãos, ele constrói os seus palácios. Com 18 anos de reinado, Deus aparece para Salomão e diz: eu ouvi tua oração, se o povo orar a mim quando estiver em pecado, se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas Salomão, irmãos, não serviu ao Senhor de coração íntegro. Ele se afundou na idolatria da sensualidade. Ele teve 1000 mulheres.
E quando já velho, suas mulheres seduzem o seu coração, e ele manda edificar altares para falsos deuses em Jerusalém e fora de Jerusalém, e por causa da idolatria de Salomão, Deus divide o reino, toma o reino de Roboão, e o povo de Israel então tem o reino do norte com 10 tribos, e por amor a Davi permanecem 2 tribos, que é a tribo de Judá, da qual veio o Senhor Jesus, porque Salomão não serviu ao Senhor com integridade. Irmãos, nós precisamos servir ao Senhor com integridade. Há muita gente que se diz evangélico no Brasil hoje, mas não serve ao Senhor com integridade. É muito triste quando nós vemos os maiores escândalos de corrupção do país e, de repente, você ouve que pastores ou pessoas que levam o nome do Senhor no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, estão envolvidos nos maiores escândalos. Há uma profissão de fé exterior. Mas quando chega o momento da integridade, quando chega o momento de não ceder à sedução do dinheiro, da prosperidade fácil ou da corrupção, essas pessoas não permanecem de pé, porque de fato elas não têm um coração íntegro na presença do Senhor. A igreja, amados irmãos, nesse dia carece de referenciais. Carece de gente santa, carece de gente que não se deixa corromper. A igreja precisa, amados irmãos, de líderes que amem ao Senhor, que amem a sua palavra e que não façam as coisas erradas, não somente porque vão ser pegos, mas porque não glorifica a Deus, porque não abençoa as pessoas e porque não é certo. Nós precisamos de referencial de integridade. E, pais, nós precisamos ser esses homens íntegros que fazem a diferença para a glória e honra do nome do Senhor. Pai, o que você tem ensinado ao seu filho? Quando você diz no telefone, não, fala que eu não estou, você está ensinando seu filho a ser um mentiroso. Você está ensinando ele a ter uma ética circunstancial, porque você não quer ser incomodado, então ele pode mentir. Irmãos, nós temos que ter uma conduta íntegra. Nossos filhos têm que olhar para o nosso caráter e ver em nós homens que servem com integridade. Porque senão nós vamos falar do Evangelho com a boca, mas a nossa vida vai despregar tudo aquilo que pregamos com a palavra. Sirva-o com integridade. Ensine seu filho a amar a Deus. Ensine seu filho a ser santo fora das 4 paredes da igreja. Ensine seu filho a glorificar o Senhor. Ensine o seu filho que nossa vida inteira tem que ser vivida diante da face de Deus. Fiquei muito feliz quando nossos adolescentes cantaram aqui no culto de aniversário de nossa igreja na sexta-feira, e eles criaram uma banda e botaram o nome da banda de Corandel. E você fala, meu Deus, que palavrão é esse? Então, irmão, sabe o que significa isso? Que toda a nossa vida tem que ser vivida diante da face de Deus. Significa, em outras palavras, que se a nossa vida lá fora não é um culto, o nosso culto carece de verdadeira vida. Significa que cada instante da minha vida tem que ser vivido para a glória de Deus, para adorá-lo, porque Ele me comprou, porque deu Cristo na cruz para me salvar. Então, amado irmão, pai, eu quero te dar um conselho que Deus deu a Josué. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para fazeres conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Pai, leia a palavra com seu filho. Pai, ore com seu filho. Pai, separe tempo para o culto doméstico. Pai, pregue a palavra em casa. Pai, dê testemunho da palavra no dia a dia. Pai, trate sua esposa com amor, para que seu filho veja que você ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. Pai, ore com seus filhos. Pai, discipule seus filhos. Pai, abençoe seus filhos. Pai, confronte os pecados de seus filhos, para que eles não fiquem entregues a si mesmos e sejam objeto da ira de Deus. Sirva-o com integridade, que em nome de Jesus, Pai, você ensine seu filho a servir a Deus com todo o seu coração. Mas eu não posso me delongar, porque diz que a mensagem era simples e objetiva. Conselhos abençoados de um pai. Conheça o Senhor, sirva-o com integridade, cumpra a sua missão. Último conselho abençoado de um pai. Cumpra a sua missão. Olhe para aqui, o sermão é aqui na frente. Conselhos abençoados de um pai. Em primeiro lugar, conheça o Senhor. Em segundo lugar, sirva-o com integridade. Em terceiro lugar, cumpra a sua missão. Versículo de número 10. Eu vou ler uma vez, você lê outra. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Vamos lá, irmãos? Podem ler? Vamos lá?
cumpra a sua missão. Davi diz a Salomão: agora, pois, atende a tudo. Preste atenção em tudo o que o Senhor prescreveu, porque Ele te escolheu para edificar a casa, para o santuário. Seja forte e faça a obra. Lá em 1 Reis 2:2, Davi diz a ele: eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, de ser homem. Amados irmãos, um dos grandes problemas da civilização ocidental é que, nesses dias, os homens estão amedrontados e desencorajados. Durante muito tempo reinou no mundo um machismo antibíblico que oprimia e destruía a mulher. Mas por causa do movimento feminista, que também é muito antibíblico, os homens do Ocidente começaram a achar que eles têm que ser delicados. Para com isso, meu irmão, seja homem em nome de Jesus. Que frescura é essa, hein? Um dos grandes problemas, amado irmão, do Ocidente é esse. Eu ouvi, irmãos, algum tempo atrás, uma análise de uma repórter dinamarquesa que eu achei muito interessante. O que acontece é que no Ocidente os homens muitas vezes têm tomado uma postura efeminada. E aí o que acontece na Europa hoje é que os islâmicos, amados irmãos, chegaram na Europa e como os homens europeus hoje atuam com uma postura muito afrescalhada às vezes, o que acontece é o seguinte: os muçulmanos estão entrando na Europa e eles veem uma mulher na rua e pegam uma mulher e fazem o que querem, porque eles sabem que não vão sofrer consequência nenhuma. Não vai aparecer um homem para defender aquela mulher, meter a mão na orelha dele e botar ele no lugar dele. Porque os homens do Ocidente estão querendo ser delicados demais. Irmãos, nós precisamos cumprir a nossa responsabilidade. Não significa que você tem que ser um bruto e estúpido, irmão. Você tem que ser doce com a sua esposa. Você tem que tratá-la com carinho. Mas você não pode se esquecer de quem você é. Você é homem. Certo? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus confiou a você a liderança da criação. Deus confiou a você a liderança da sua família. Deus confiou a você a liderança da sua igreja. E se você não cumprir as suas responsabilidades, no último dia o Senhor te pedirá conta. Você não pode se apequenar diante dos desafios que aparecem diante de você. Mas confiando na palavra de Deus, confiando na autoridade que Ele te deu, confiando na força do Senhor, você tem que se levantar e fazer jus aos desafios que estão diante de você. Você precisa cumprir a sua missão. Você tem que trazer proteção para a sua família. Você tem que ser uma liderança íntegra e espiritual. Quando seus filhos quiserem fazer alguma coisa errada, você não tem que dizer sim a tudo que eles falam. Você tem que defendê-los, inclusive deles mesmos. Você tem que ser um sábio marido que pastoreia o coração da sua mulher. E a traz aos pés da cruz. E a trata com muito amor e morre por ela. E cuida dela, e muitas vezes faz o que ela quer. Mas se um dia ela quiser alguma coisa que desagrada a Deus, você tem que ser homem para dizer para ela: querida, não. Porque eu amo você e quero que o Senhor seja o Senhor da sua vida e desta casa. Nós não vamos nos desviar do Senhor. Precisamos, irmãos, nesse tempo, de homens que cumpram a sua missão. Maridos que amem as suas mulheres. Pais que orem com seus filhos. Homens que lutem para trazer o sustento para dentro de casa. Homens que não se deixem intimidar, amados irmãos, pelo tempo no qual nós vivemos. Irmãos, eu estou orando pelos jovens da nossa igreja. Deus abençoe vocês, santos jovens. Muitas vezes eu vejo homens um pouco assustados, porque nós temos meninas muito inteligentes no dia de hoje, isso é muito bom. Elas estudam, elas prestam concurso, elas têm um grande emprego, elas compraram um apartamento, elas têm um carro, e de repente elas estão orando, estão loucas para se casar, mas os meninos estão com medo e não têm coragem de chegar nelas e dizer: eu quero ser o homem da sua vida. Se isso está acontecendo em alguma coisa, nós, os pais mais velhos, erramos. Nós temos que fazer uma sincera análise da nossa vida. Nós temos que botar o joelho no chão e dizer: onde está a coragem dos nossos filhos? Onde está a firmeza deles? Eles não têm coragem nem para se aproximar de uma moça e dizer para ela que eles podem, de fato, ser uma grande bênção na vida dela, ser o homem que as leva aos pés da cruz e ser uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, fazer uma sincera análise do nosso coração. A missão de Salomão é reinar, é refletir o Senhor e é construir o templo.
E a missão de nossos filhos é ser homem dentro de casa, é ser homem na sociedade, mas é também ser um discipulador. É ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É fazer discípulos de todas as nações para a glória e honra do nome do Senhor. E eles aprendem isso, irmãos, dentro de casa. Eles aprendem isso na presença do Senhor. O que nós temos ensinado para os nossos filhos, irmãos? Nós devemos ensiná-los a cumprir a sua missão, de sustentar sua família, de dar a vida por suas mulheres, de cuidar de seus filhos, de ser uma bênção nesse mundo, de refletir a glória de Deus onde eles estiverem, para a glória e honra do Senhor. Ao olhar para essa palavra nessa manhã, eu disse que ela seria simples. Eu não disse que ela seria fácil. Mas eu quero orar por você, pai, e quero desafiar você, mãe, que está ao lado de um pai, a orar por ele. Eu quero pedir a Deus que o fortaleça. Saiba que Deus vai abençoá-lo em sua missão, porque Deus é um pai que nos ama e deu Jesus por nós. Então, em nome de Jesus, que conselho você vai dar ao seu filho? Conheça o Senhor, sirva-o com integridade, cumpra a sua missão. Se nós fizermos isso, nós teremos igrejas fortes, nós teremos famílias fortes, nós teremos um país melhor, nós veremos a glória de Deus se refletindo em nosso tempo, por meio do Evangelho do Senhor Jesus. Vamos orar, a mensagem já acabou. Eu quero ficar